comentar com vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, sobre o Juan. Juan, que é o jogador que o São Paulo está contratando junto a Sassuolo da Itália, né, gente? Bom jogador, né? Zagueiro, né? Chega para ser titular. Como é que ele estava atuando na Itália? Né? O que ele fazia lá na Itália, na equipe do Sassuolo, legitima a sua contratação pelo São Paulo? De que forma que o São Paulo... Qual a expectativa do São Paulo em relação a este jogador que está sendo contratado neste momento? É o que a gente vai falar aqui neste vídeo, né? Antes, chamando a sua atenção para fora de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é um card de aposta importante aqui para o meu trabalho, tá? A 1xBet. Mas também é importante para você que é apostador, porque a 1xBet é um card de aposta diferente, não se envolve com polêmica, nunca, jamais, né? Trata você como consumidor, sempre, tá? Atendimento espetacular da 1xBet, e assim, entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia. E isso é toda a diferença, porque tem card de aposta aí que você ganha um valor aí e entrega, né? Agora quando você ganha um valor muito alto, aí você percebe que tem card de aposta por aí. E tem uma XBet. Tem uma XBet. É diferente, né? Não dá nem pra comparar. Não dá nem pra comparar. E tem mais. Agora você tem um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito, usando o código promocional ONXJOSA ao se cadastrar lá na 1xBet. Eu não conheço. Então use o link que está no comentário fixado deste vídeo para lá se cadastrar. E aí coloque o código promocional ONXJOSA, que vai te dar o direito a um bônus de até R$3.000, meus amigos, minhas amigas. Tá? Fala mais algo importante no 1xBet. É a casa mais confiável do mundo. Casa de aposta. É pouco isso? Não é. É muita coisa, né? Beleza? Dá essa força lá, portanto, gente. Comentário fixado aqui, tá? Para você se cadastrar no 1xBet, colocando o código promocional ONXJOSA. Juan, chega para quê? Para ser titular do São Paulo? Gente, vamos lá. O Juan é um jogador que nasceu ali, canteira Novo Hamburgo, Grêmio, né? Foi pro Grêmio e tal. E aí, rapidamente, se profissionalizou no Grêmio. E aí foi negociado com a equipe Sassuolo da Itália. Ele chega ao futebol italiano, né? Ele chega, evidentemente, assim, gerando muita expectativa, né? Muita expectativa mesmo. Era o que as pessoas tinham do Juan quando ele é contratado ali para a equipe italiana, tá? Naquela ocasião, ele chegou à Itália para ficar para dar conta ali de um problema defensivo sério na equipe do Sassuolo. Foi contratado, de certa forma, até por um valor bastante interessante. Primeiramente foi por empréstimo, né, junto à equipe da Sassuolo. Depois ele foi negociado €1,5 milhão. Depois ele foi negociado em definitivo por €5 milhões para a equipe do Sassuolo, né? Muita expectativa havia em relação a esse jogador, não somente para que ele fosse o cara para resolver os problemas da defesa da equipe italiana, como também era um jogador que poderia evoluir e ser negociado posteriormente com outra equipe maior do futebol italiano. Esta era a expectativa naquele momento lá no futebol italiano, no Sassuolo, em relação ao jogador Juan, ok? Chegou mais ou menos chegando. Ele chegou com portas abertas, né? Ele chegou com muita simpatia à sua chegada. A recepção a ele foi das melhores. Chegou, foi ficando no banco, ficou lá no banco, banquinho aqui, banquinho acolá, e aí tal, aquela coisa toda, foi entrando pouco a pouco, né? De tal sorte que quando ele entra, ele vira titular, ele joga, faz bastante jogo, né? Pela equipe como titular. Na segunda temporada ele já abaixa bastante o nível, né? Depois volta a recuperar um nível e tal. E agora ele é um jogador lá na Sassuolo de altos e baixos. Um jogador que conseguia fazer algumas partidas muito seguras e também conseguia fazer algumas partidas em que ele falhava bem, tá? Falhava bem. Então, a equipe italiana, veja, a equipe italiana resolveu que pode, enfim, pode ficar livre do Juan, né? No bom sentido, não sei. Pode ficar livre do jogador. Ele é negociável, digamos assim, tá? Tem um problema aí? Tem um problema aí que eu quero comentar com vocês já, tá? Mas antes de falar desse problema e falar também se vale a pena a contratação desse jogador, eu quero comentar sobre as características do Juan. Ele é destro, né, tem 1,87 m de altura, pode jogar como primeiro zagueiro ou zagueiro central, ou como segundo zagueiro, ou chamado quarto zagueiro, né, aqui no Brasil, né? Ou seja, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda. Quando ele joga pela esquerda, como é? Mais ou menos, né? Ele pede algumas qualidades? Pede certamente qualidade, ele tem dificuldade para fechar aquele setor esquerdo, muita dificuldade, muita. Tem zagueiro que ele é destro, você pode colocá-lo como primeiro zagueiro, como segundo zagueiro. Tem zagueiro que é canhoto, você pode colocá-lo como primeiro zagueiro e segundo zagueiro, tá? Algo muito importante sobre a zaga hoje em dia, sobretudo no momento, nesse contexto de futebol, em que os laterais vão muito para frente, é a capacidade do zagueiro de fechar o lado. Fechar o lado ali do lateral, né? Quando o lateral sobe. Esta é uma ocupação feita
pelos volantes, esta é uma ocupação feita também pela zaga. Atualmente, os volantes tendem também a avançar, né? A ir um pouco mais ali para além do balão do meio de campo, tá? O que significa que cada vez mais fica para o zagueiro essa função de cobrir o lado do campo. Nesse sentido, importa muito que o zagueiro consiga fechar muito bem o lado do campo, aquele setor do lateral, quando o lateral vai para o campo de ataque, tá? Então é por causa disso que quando o Juan é posicionado como zagueiro pela esquerda, ele não funciona, tá? Não costuma render muito bem, porque ele não consegue fechar muito bem aquele setor, aquele lado direito ali, aquele lado esquerdo ali da equipe, tá? Então, na minha opinião, há zagueiros sim destro que faz muito bem esse trabalho quando é improvisado na esquerda, há zagueiros destros que não conseguem fazer muito bem esse trabalho quando é improvisado na esquerda. Na minha opinião, este é o caso do Juan, tá? Portanto, ele é um zagueiro que chega para ser zagueiro pela direita mesmo. Então, já tem um limite aí, né? Porque hoje a gente tem zagueiros que conseguem fazer as duas muito bem. Ele é um zagueiro que consegue fazer as duas, mas não muito bem. Quando ele está na esquerda, não faz muito bem esse trabalho, na minha opinião, tá? Dito isso, é um zagueiro que tem muita rapidez, na minha opinião. Um zagueiro rápido, um zagueiro que consegue chegar muito bem no bote. É um zagueiro que antecipa com certa qualidade. É um zagueiro que tem uma capacidade até mais ou menos de sair jogando. Não decepciona nesse sentido, né? É um zagueiro que tem um tipo de atenção aos acontecimentos do jogo que é bastante aceitável. É um zagueiro, né, que em alguns momentos funciona bem no jogo aéreo, em outros nem tanto. É um zagueiro que, do ponto de vista do jogo aéreo, eu diria para você que ele é, assim, um zagueiro médio, mediano. Nada demais. Não estraga as coisas, mas também não contribui tanto assim. É um zagueiro que, do ponto de vista do jogo aéreo ofensivo, ele, por exemplo, ele está abaixo de um Alan Franco, que é um nanico, mas que consegue, inclusive, fazer gols, porque tem, inclusive, uma bela subida, né, tem uma capacidade de sair do chão muito boa, além de uma leitura perfeita da hora em que ele precisa sair do chão para cabecear. Esse zagueiro, o Juan, ele, nesse sentido, está abaixo. Do ponto de vista do jogo aéreo ofensivo dele, ele, sim, deixa a desejar, tá? Bom, o fechamento do lado para o setor direito, aí eu acho que ele manda bem. Eu acho que ele manda bem nas situações em que eu vi ele jogar no Sassuolo, e agora em 2 vídeos que eu precisei revê-lo para me lembrar das suas características, eu achei que nisto ele consegue entregar muito bem, tá? É um zagueiro que chega para ser titular? Olha, gente, veja, eu acho que assim, ele pode chegar para ser titular, mas ele não está acima, por exemplo, do Alan Franco, tá? Ele não está acima do Arboleda. Ele chega, na verdade, para compor o elenco. Veja, do ponto de vista da qualidade técnica do Juan, o que eu disse dele aqui, né, das coisas boas que ele tem, né, essa capacidade de chegar primeiro, de antecipar, fazer o bote e ser muito rápido também, e fechar muito bem o setor direito e tal, essas características dele, tecnicamente, são muito elevadas, ok? Muito elevadas. O passe dele, o passe na saída de jogo, é um passe também com certa qualidade e tal. Essas características são elevadíssimas, tá? A execução dessas características era brilhante, né? Quando ele saiu do Grêmio e foi para a equipe do Sassuolo. Só que a execução dessas características, neste momento, já não tem tanto brilho. Em alguns momentos ele consegue fazer muito bem, em outros momentos ele já não consegue fazer tão bem assim. E é isso que faz com que o Sassuolo entenda o seguinte: contratamos esse jogador para que ele nos ajudasse aqui na zaga e também para que nós o negociássemos com outra equipe do futebol europeu. Quando a equipe do Sassuolo resolve que ele é sim negociável mesmo para uma equipe uma equipe aqui da América do Sul, né, a equipe brasileira, né, enfim, essa coisa toda, né, então é porque a percepção do Sassuolo sobre a qualidade do Juan diminuiu muito, tá? Então é um jogador interessante, mas ele hoje não é um jogador para eu negociar com qualquer time europeu aqui e ganhar um bom dinheiro. É um jogador que vale a pena negociar para qualquer interessado de qualquer lugar do mundo. Ou seja, o jogador já não está entregando tudo aquilo que se esperava dele. Então é um jogador em baixa? É um jogador em baixa. Ele pode se recuperar no São Paulo, voltar a jogar muito bem? Ele pode, evidentemente, qualquer jogador pode. Mas pelo que ele estava jogando, ele pode apresentar dificuldade para recuperar toda a qualidade do jogo dele. É um jogador nesse sentido que eu indicaria para o São Paulo contratar? Não indicaria esse jogador para o São Paulo contratar. O São Paulo podia entrar na briga para repatriar o Lianco, por exemplo, que foi contratado pelo Galo. O São Paulo poderia buscar outros zagueiros por aí, inclusive há brasileiros que podem ser repatriados. Por exemplo, o Dória, que está lá no futebol mexicano, né? Então, assim, quando há opções, eu acho que
É muito bacana fugir do jogador que não está entregando tanto, que está com problema na execução da qualidade do seu jogo, na execução das características do seu jogo. E este, na minha opinião, é o caso do Juan. Por isso, eu não indicaria a contratação desse jogador. Agora, já que ele vai ser contratado pelo São Paulo, vamos torcer para que ele consiga ser um jogador recuperável, que ele consiga recuperar a qualidade do jogo dele, que ele consiga apresentar uma qualidade de jogo diferente daquilo que ele vinha apresentando ultimamente e que ele possa ser muito útil para o tricolor e possa evoluir no São Paulo e possa jogar aquilo que ele jogava quando ele estava saindo do Grêmio, tá? Então este é o ponto, é um jogador de certa forma interessante, mas se ele vai funcionar no São Paulo, se ele vai ser um grande reforço, isso vai depender da adaptação desse jogador. E neste momento, né, quando depende de muita coisa, eu diria que não é uma boa fazer essa contratação. De qualquer maneira, como eu disse, já foi contratado, está sendo contratado, está chegando no Morumbi, que ele seja feliz, que o São Paulo consiga fazer uma ótima recepção a esse jogador, inclusive uma recepção de qualidade, aquilo que se configura como efeitos colaterais, né, da sua chegada ao Morumbi, né? Então é isso. Outra coisa, né? Tô com lesão. Saí da lesão, me recuperei da lesão. Eu volto a ter ritmo de jogo quando? Ele demora. Ele demora para ter ritmo de jogo. Este é um outro problema aí desse jogador. Por isso, em virtude de tudo isso, eu não o indicaria. Mas como eu falei, já que está sendo contratado, vamos torcer para que tudo funcione muito bem. Neste caso, ele chega sim para ser reserva, compor elenco do São Paulo neste momento. Não chega para ser titular da equipe do Tricolor, comandada pelo Luiz Zubeldia. Meus amigos, minhas amigas. É isso.